Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gustavo Gomes e estamos aqui hoje para falar sobre processo penal, a nossa segunda aula de processo penal para a Polícia Civil de Santa Catarina, atualizada agora em 2024. E hoje nós vamos tratar sobre o juiz das garantias, as disposições preliminares, artigo 1º até artigo 1º e 2º, depois do artigo 3º A até o 3º F, o juiz das garantias, você vai entender e vai cair na sua prova. É um conteúdo novo, é uma parte nova do Código de Processo Penal, foi atualizado com a legislação bem recente e teve julgamento do STF. A gente vai tratar sobre isso nesse vídeo. Mas, professor, o que é o juiz das garantias? Para isso, antes de levar vocês para a telinha, para nós vermos os dispositivos, eu vou mostrar para vocês uma explicação rápida de como a gente enxerga o processo penal, para vocês conseguirem saber quem é o juiz das garantias e qual é a finalidade, a competência, os requisitos dele. Então, olha só, no processo penal, nós vamos ter aí o juiz das garantias, ali no comecinho. Lá no processo penal, eu vou ter 3 fases. Eu botei aqui para vocês uma fase em vermelho, uma em azul e uma em preto, de maneira simplória. Fica atento, porque se tu pegar aqui, tu vai pegar a essência do processo penal. Nós temos 3 fases básicas. A fase pré-processual, a fase processual e a fase de execução. Então, olha só, quando um sujeito é capturado cometendo um crime, ele vai passar por ele vai ser preso em flagrante, ele vai ser levado à delegacia. Se ele já ficar preso de maneira cautelar, nós ainda não estamos com um processo iniciado, nós estamos em fase de investigação. Essa fase de inquérito, de investigação, de apuração preliminar, para criar subsídio da materialidade. Ou seja, eu estou dizendo assim, ó, o delegado de polícia, os policiais, militares, civis estão levantando informações e dizendo assim para o promotor, Ministério Público, ó, esse sujeito ele cometeu o crime de furto. Ele cometeu esse crime baseado nisso. Ó, nós pegamos as câmeras, fizemos uma investigação, fizemos diligências, tem as testemunhas, dá esse subsídio para o Ministério Público e o Ministério Público vai dizer assim: ah, perfeito, realmente isso é furto, eu vou oferecer a denúncia. Denúncia é o nome da peça que o Ministério Público oferece pro juiz, para ele vai dizer recebo ou não recebo. Se ele receber a denúncia, iniciou a fase processual. Ele recebendo a denúncia, inicia-se a fase processual. Vai correr todo o processo, depois se ele vier a ser condenado, vai vir a fase de execução da pena, de cumprimento. Então já terminou, já foi julgado, condenado, vai vir a execução da pena. O juiz das garantias vai entrar aqui, ó, na fase pré-processual. A finalidade é, aí a gente não vai entrar no mérito, né, se isso é válido, não é válido. A finalidade, a ideia do legislador é que, tendo um juiz aqui, diferente desse juiz que vai apurar, vai passar pela fase processual, ele não vai se envolver tanto com o processo e vai preservar sua imparcialidade. Essa é a ideia do juiz das garantias. Então, na fase pré-processual, vai ter o juiz das garantias que vai analisar os requisitos que nós vamos ver em tela agora. Depois vem o juiz da instrução, que vai passar pela fase processual. Vamos dar uma olhadinha nisso na tela, esmiuçado, de maneira que vocês vão entender passo a passo e o que continuou valendo agora com a decisão do STF. Isso vai cair na sua prova. Vem comigo na telinha. Então olha ali para nós, marcando ali as disposições preliminares. Então o título 1 do nosso Código de Processo Penal trata das disposições preliminares. E aí de início a gente dá uma olhadinha aqui, ó. E eu fiz até um mapinha mental para a gente memorizar melhor. Dá uma olhadinha. As disposições preliminares, ela trata aqui do que o Código de Processo Penal rege, e ele rege em todo o território brasileiro, por esse código, né? O processo penal. Ressalvados, galera, ressalvados. Olha aqui, ressalvados o quê? Ressalvados os processos que envolvam o presidente da República mais os ministros em conexão com o presidente da República. Então tá aqui, ó, uma lulinha aqui para lembrar o presidente da República. Os ministros do STF, os crimes de responsabilidade.
Nesse caso, não é o Código de Processo Penal que vai reger essas situações. Outra situação que não é regida pelo Código de Processo Penal são a Justiça Militar, a imprensa, os tribunais especiais e as regras de tratados internacionais, ou seja, nessas situações são tratados de forma específica, beleza? Mas o que mais importa para nós aqui, o juiz das garantias, que nós vamos analisar esmiuçadamente aqui, a gente vai ver a partir de agora. Aproveita aí que tá aparecendo para vocês ali, ó. Clica lá, se inscreve, começa a seguir lá no Instagram, o Sargento Gustavo. Bastante conteúdo e você pode ficar recebendo aí o que a gente faz de novo, a gente sempre bota lá nas redes sociais. Fechado? Vamos juntos nessa caminhada pela aprovação dos senhores e das senhoras aí. Galera, o artigo do juiz das garantias, os artigos 3º A até o 3º F, eles passaram por uma série de questionamentos constitucionais. Então tiveram quatro ADIs, 4 ações de inconstitucionalidade, a 6298, 6299, 6300 e 6305. Isso não vai cair no concurso de vocês, obviamente, é só para dar um embasamento para vocês. E essas ações, elas trataram de alguns dispositivos que tinham ficado suspenso até poucos meses atrás aí, mas agora o STF se posicionou e a gente já tem o que vai cair na prova para vocês. E um dos questionamentos está aqui, ó, está aparecendo na tela, era o artigo 3º A, que trata da estrutura acusatória do processo penal, até então era só na doutrina, e aí ele fala que fica vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Essa vedação ao juiz, que vinha preconizado no artigo 3º A, fazia com que o artigo 156 ficasse sem validade, fosse revogado. Por quê? No artigo 156 diz que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo porém facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas, consideradas urgentes e relevantes. Com a vedação à iniciativa do juiz na fase de investigação, ia, por consequência, revogar esse artigo, mas foi questionado e o STF se posicionou que não. Esse artigo é constitucional, foi relativizado e vai ser analisado caso a caso, fechado? Então segue valendo aí o 156 e não fica mais vedado, agora é relativizado essa situação da iniciativa do juiz. Vou botar aqui, ó, relativizado na atuação probatória do órgão de acusação. O artigo 3º B, que é o mais importante, eu friso para vocês, esse aqui cai, despenca nas provas, então você vai ter que ficar atento. O 3º B, ele fala que o juiz das garantias é responsável pelo quê? Pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais. E aí ele fala assim, ó, especialmente o quê? Receber a comunicação imediata da prisão, receber o auto de prisão em flagrante, fazer o controle da legalidade dessa prisão, zelar pelos direitos do preso, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, e isso aqui estava sob análise também do STF, mas foi julgado constitucional, decidir sobre a prisão provisória ou as medidas cautelares, outras medidas cautelares, fechado? Ainda no 3º B, e esse é importante você dar uma lida bem atenciosa, fala para nós no inciso 6º que prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, também cabe ali ao juiz das garantias, decidir sobre a produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis. Falamos isso no artigo anterior e agora carimba aqui essa questão da produção antecipada de provas, do envolvimento do juiz no que antecede, as provas que antecedem ali o processo mesmo. Então ele, sim, foi considerado constitucional, ele pode fazer isso, né? Desde que não saia aí do princípio da intervenção do juiz no processo, fechado? Prorrogar a duração do inquérito estando investigado preso em vista das razões apresentadas pela autoridade policial. Cabe também aí ao juiz das garantias determinar o trancamento do inquérito policial. O que chama a atenção para nós aqui, ó, vem a questão da audiência pública oral.
tanto no inciso 6 como no inciso 7, audiência pública e oral, ela foi considerada pelo STF não obrigatória, mas sim preferencialmente. Então, preferencialmente a audiência pública e oral não é obrigatória, mas preferencialmente disse o STF. Fechado? Seguindo ainda ali, requisitar os documentos e laudos, decidir sobre os meios de obtenção de prova, e aí vai falar sobre a interceptação telefônica, afastamento de sigilos, busca e apreensão, acesso às informações sigilosas. Então fiquem bem atentos, essa parte aqui cai bastante nas provas. Fala também que é competência do juiz das garantias julgar o habeas corpus antes do oferecimento da denúncia e determinar a instauração do incidente de insanidade mental. E ainda decidir sobre o recebimento da denúncia ou da queixa nos termos do 399. Então é ele que decide sobre isso, fechado? Seguindo aqui, defere os pedidos de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Então tudo isso nós estamos aí na fase pré-processual, conforme falado ali no início do vídeo para vocês. Decidir sobre a homologação do ANPP. Então olha só, galera, ali até aqui, ó, terceiro B, eu solicito que vocês dêem uma lida com muita atenção, cai bastante, despenca. E aí depois aqui a gente vai para o parágrafo 1º e 2º, que também é muito importante, e depois já passa a ser um pouco mais em segundo plano. Mas o terceiro B, eu friso, esse vocês têm que saber de cor e salteado. O parágrafo 1º foi questionado frente ao STF também, e o STF decidiu, você tem que gravar aqui, ó, a questão do 24 horas, né? Isso aqui vai cair nas provas, e foi questionada essa vedação do emprego da videoconferência. E o STF julgou isso aqui inconstitucional, então tá aí, ó, vedado, não é vedado o emprego de videoconferência, tá na legislação, mas o STF entendeu que não, que pode fazer o emprego de videoconferência nas audiências. Fechado? Outra questão que foi trabalhada foi a questão de ser imediatamente relaxada a prisão depois do que dita ali o parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz assim para nós, ó, o investigado preso, estiver preso, né, o juiz das garantias poderá, mediante a representação da autoridade policial, então, ou seja, mediante representação do nosso delegado de polícia, o investigado preso, o juiz das garantias analisa, ouvido o Ministério Público, ele prorroga uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Então, a prorrogação do réu, do inquérito, do investigado preso, pode ser feita por até 15 dias. E aí ele dizia assim, que se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Isso aqui também foi considerado inconstitucional pelo STF e foi relativizado. Não, o juiz pode avaliar se vai manter ou não, não vai ser imediatamente relaxada obrigatoriamente. Fechado? Isso aqui vocês ficam com um alerta gigante, porque vai despencar nas provas. Galera, seguindo aí, o terceiro C muito importante também. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, frisando, né, até para nós dar uma quebradinha na aula e dar uma respirada, nosso material aqui na descrição tem todo o link de acompanhamento, a planilha verticalizada, quem quiser baixar para fazer um estudo mais organizado, vai ter todo o material gratuito para vocês aqui de Direito e Raciocínio Lógico Matemático, atualizadíssimo para a Polícia Civil agora em 2024, e quem tiver interesse, quiser otimizar o seu estudo, também está aqui o link para contato no WhatsApp, para que a gente possa fazer um trabalho personalizado, individualizado. Tem bastante gente fazendo esse acompanhamento, a gente está tendo resultados bem legais. Quem tiver interesse, o link está na descrição. Quem não tiver, segue, vai ter muito conteúdo para vocês brigarem pela aprovação também. Então, continuando aqui, ó. Artigo 3º C, a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto a de menor potencial ofensivo. Cria um asterístico aqui para vocês, nessa parte aqui, que daqui a pouco eu já vou tratar com isso aqui com vocês sobre isso. Antes eu quero falar sobre essa parte aqui, ó, do recebimento. Do recebimento, o STF trocou a ideia e agora passou a ser no oferecimento. Oferecimento da denúncia. Então, olha só, quando o promotor oferece a denúncia, ali acaba a participação do juiz das garantias. A legislação preconizava recebimento, mas o entendimento do STF foi no sentido de oferecimento.
Então o promotor ofereceu, acabou a participação do juiz das garantias. Já vou frisar aqui, antes de voltar lá para o exceto que eu estava falando para vocês, o parágrafo 2º, que fala que o juiz das garantias, as decisões dele não vinculam o juiz da instrução, né? Então, ele, após o recebimento da denúncia ou da queixa, ele deverá reexaminar a necessidade das medidas no prazo máximo de 10 dias. Então, o juiz da instrução, ele não fica vinculado às decisões do juiz das garantias. E agora, para finalizar aqui o artigo 3º-C, você vai ver que diz ali no começo, exceto as de menor potencial ofensivo. Então, o juiz das garantias, segundo a lei, ele abrange todas as infrações penais, exceto a de menor potencial ofensivo. Só que o STF acrescentou para nós aqui, vai aparecer na telinha para vocês, que não cabe também ainda a participação do juiz das garantias nas competências originárias dos tribunais, no tribunal do júri e na violência doméstica. Então, além dos crimes de menor potencial ofensivo, também não cabe juiz das garantias na competência originária dos tribunais, tribunal do júri e violência doméstica. Fechado? Galera, vamos ver como é que cai nas provas aqui? Olha ali, a questãozinha de 2024 para a Polícia Civil de Pernambuco, da CESP-Sebrasp, e diz assim, entre outras atribuições estabelecidas no Código de Processo Penal, compete ao juiz das garantias. Letra A. Zelar pela observância dos direitos do preso desde que a ordem de prisão seja proferida no curso da ação penal. No curso da ação penal, o que vocês me dizem? Não? Nós já vimos lá no comecinho do vídeo, o juiz das garantias, ele atua onde? Ele atua na fase pré-processual. E acabamos de ver ali no 3º-C que é até o oferecimento da denúncia. Então, no curso da ação não é mais o juiz das garantias, é o juiz da instrução. Então, a letra A não cabe. Ser informado, a letra B diz, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Opa, vou deixar de ladinho essa aí, professor. A letra C, julgar o habeas corpus impetrado depois do oferecimento da denúncia. Depois do oferecimento, será? Depois do oferecimento já é competência do juiz da instrução. Aqui já é o juiz da instrução, meu amigo. Não é mais o juiz das garantias, assim como na letra A. E na letra D diz que decidir sobre a homologação do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal, ou de colaboração premiada, quando formalizados no curso da ação. É no curso da ação? Então, galera, vocês já estão vendo onde vai ser as pegadinhas aqui lá no concurso de vocês, né? Aqui já é também o juiz da instrução. E a letra E diz que decidir sobre o inquérito o requerimento de medidas cautelares, exceto a prisão. Não. Decide sobre o requerimento das medidas cautelares e também do requerimento de prisão na fase pré-processual. Então, exceto prisão, não. Isso aqui está errado. Também a prisão. Também a prisão. Então, de fato, a nossa correta, né, mesmo que nós não soubéssemos, seria ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Então, volta comigo aqui. Hoje, nós vimos sobre as disposições preliminares do Código de Processo Penal, vimos que o Código de Processo Penal, ele se aplica ao direito processual penal, ao processo penal brasileiro, ressalvados algumas situações que a gente viu ali no vídeo, ou seja, crimes de imprensa, crimes de competência da justiça militar, presidente em conexão com ministro em conexão com o presidente, o próprio presidente, os ministros do STF nos crimes de responsabilidade e os crimes previstos aí em tratados internacionais. Então existem essas ressalvas. Vimos também o juiz das garantias, quem é que atua na fase pré-processual. Vimos o que cabe a ele decidir sobre o habeas corpus lá naquela fase, decidir sobre os meios de obtenção de prova, todo aquele 3º-B que vocês viram ali e é importante dar uma lida. Fechou, galera? Com isso, a gente fecha o título 1 do artigo 1º até o artigo 3º-F e você já sabe, se cair na prova, vai cair da maneira que nós vimos ali, e aí você vai matar essa questão, tá dominado no processo penal. Gostou do vídeo? Deixa o like, dá uma curtida, se inscreve no canal para a gente poder continuar produzindo mais e mais conteúdo gratuito para vocês. Abraço!